No dia 31 de janeiro de 2000, o voo 261 da Alaska Airlines tinha como objetivo levar 83 passageiros do Aeroporto Internacional de Puerto Vallarta, no México, até o aeroporto de Seattle-Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos. Para aquela rota, a aeronave escolhida foi um MD-83. Para o voo, foi escalado o experiente capitão Edward Thompson, de 53 anos de idade e com uma experiência total de mais de 17.000 horas de voo. Do lado direito, assumia o posto como copiloto o primeiro oficial William Tansky, com 57 anos, que somava mais de 8.000 horas de voo. Às 13 horas e 37 minutos, o voo 261 era autorizado para decolar. Em seguida, subiu para 31.000 pés, mais de 9.400 metros de altura, que era o nível programado para a rota. Pouco tempo depois, a tripulação logo percebeu que algo não estava certo. O estabilizador horizontal apresentava claros sinais de que estava emperrado e, com isso, não conseguia cumprir a sua função de controlar o ângulo de inclinação da aeronave para cima e para baixo. Voando com o piloto automático desligado e também sem os motores elétricos que controlavam o estabilizador, os pilotos precisaram fazer uma força gigantesca para controlar e manter a aeronave estável. O avião deu início a um mergulho, descendo 4.000 metros a cada minuto, impedindo qualquer tipo de ação por parte dos pilotos. Em certo ponto, tomados pelo desespero, os pilotos chegaram a reportar a torre, informando que a aeronave estava totalmente invertida. Depois de cair por quase 2 minutos, a aeronave chocou-se diretamente contra o Oceano Pacífico, ceifando a vida de forma imediata das 88 pessoas que estavam a bordo do voo 261. Depois de destrinchar todos os detalhes que envolveram o acidente, o Conselho chegou a uma conclusão sobre suas prováveis causas. De acordo com o órgão, a Alaska Airlines estendia excessivamente os intervalos de lubrificação dos componentes do estabilizador horizontal. Isso fez com que o estabilizador passasse por um desgaste além do normal, contribuindo com o acidente. O dia era 1º de outubro de 1996 e o experiente piloto Eric Schreiber já somava quase 22.000 horas de voo e seria acompanhado pelo primeiro oficial David Fernandes. A missão: levar um Boeing 757 do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, até o Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile. No interior da aeronave, havia 61 passageiros, além de 9 tripulantes, totalizando 70 pessoas a bordo. Durante a parada, que já estava programada, a equipe de manutenção do aeroporto logo tratou de trocar uma blade do motor direito, que havia sido danificada devido ao choque com pássaros. Realizaram também a troca de uma bomba hidráulica do motor afetado, além de limpar a parte frontal da fuselagem. Para realizar a manutenção, um dos mecânicos precisou usar uma espécie de fita adesiva para proteger as tomadas estáticas e o tubo de pitô. E apenas depois disso foi feita a limpeza e o polimento da fuselagem. Tudo isso faz parte da rotina normal de manutenção. Mas o problema é que a fita deveria ter sido removida quando a limpeza terminou. Por conta de um lapso, o profissional que estava acostumado a fazer isso esqueceu de remover a fita, mas isso não seria um problema tão grave assim caso outros profissionais tivessem se dado conta do erro. Passados alguns minutos da meia-noite, horário local, o Boeing 757 deixou o aeroporto de Lima com destino a Santiago. Pouco tempo depois de decolar, os trens de pouso foram retraídos, e foi a partir desse momento que o piloto percebeu que alguma coisa não estava funcionando da forma adequada. Ao checar a altura no momento da retração dos trens de pouso, o piloto se deparou com uma aparente falha no painel do Boeing. Quando tentou avisar sobre o que havia percebido, ele foi interrompido pelo alarme do wind shear. Confuso, o capitão pediu para que o primeiro oficial tentasse manter a velocidade no ar e questionou se a aeronave estava descendo. Nesse momento, o primeiro oficial também se deu conta de que algo muito estranho estava acontecendo,
já que para ele a aeronave estava subindo. Ao tentar fazer contato com a torre de controle, o piloto foi novamente interrompido por um novo alarme, dessa vez indicando que a aeronave estava fazendo movimentos abruptos. Os controladores de tráfego, tentando oferecer maior suporte aos pilotos, enviaram um Boeing 707 para guiá-los até o solo. Mas, antes que a outra tripulação pudesse decolar, o Boeing 757 bateu com a ponta da asa na água. Lutando contra o desespero e sem nenhum auxílio dos equipamentos de navegação, o piloto ainda conseguiu ganhar altitude durante 17 segundos. Mas em seguida, caiu com a aeronave totalmente invertida na água. O trágico acidente acabou tirando a vida de todos os 61 passageiros e dos 9 membros da tripulação. As investigações oficiais apontaram que a fita adesiva esquecida nas tomadas estáticas foram responsáveis pelos erros apresentados pelos medidores de velocidade. O funcionário Eleutério Chacaliaza, responsável pela manutenção, foi condenado pelas autoridades do Peru por homicídio culposo causado pela sua negligência. Domingo, 31 de maio de 2009. Um Airbus A330, operado pela companhia Air France, recebia em seu comando o experiente piloto Marc Dubois, de 58 anos. Como copiloto, estava Pierre-Cédric Bonan, de 32 anos. Estava a bordo também o primeiro oficial David Robert, de 37 anos. Além dos 3 pilotos, havia mais 9 tripulantes e 216 passageiros, totalizando 228 pessoas a bordo do A330. Às 19 horas e 29 minutos, a aeronave decolava do Galeão com destino a Paris. Após a decolagem, o jato atingiu a altitude de 35 mil pés, cerca de 10.600 metros de altura. No entanto, ao sobrevoar o Atlântico, o copiloto Bonan percebe uma grande tempestade na tela do radar do A330. Por volta das 22 horas e 51 minutos, os pilotos avistavam fogo de San Telmo, um fenômeno meteorológico que ocorre geralmente em ocasiões de forte trovoada e que se caracteriza por pequenas descargas elétricas. Mesmo assim, Dubois não se importou e decidiu trocar de posto com o primeiro oficial Robert para que ele pudesse descansar. Minutos depois, um cheiro de ozônio começava a se infiltrar no cockpit. Às 23 horas e 9 minutos, a caixa preta do Airbus registra sons de cristais de gelo chocando-se contra a fuselagem da aeronave. Algo que não é um problema, desde que a aeronave não esteja naquela situação de CB, com a alta concentração de gelo dentro dos 3 tubos de pitot do A330, o piloto automático desativou devido à perda das informações de velocidade da aeronave. Com os tubos de pitot totalmente obstruídos, as informações passadas aos pilotos são totalmente errôneas e inválidas. Agora, controlando manualmente o A330, os pilotos enfrentavam grandes problemas para operar a aeronave. Pilotando o avião manualmente, Bonan puxava o side stick de maneira errônea, fazendo com que o Airbus levantasse o nariz e começasse a estolar. Além disso, o jato começou a perder velocidade e sustentação. A ausência do comandante Dubois naquele momento crucial foi um dos fatores decisivos para a tragédia. Depois de travarem uma luta para controlar o avião e tentar salvar todos a bordo, minutos depois, a aeronave se chocava contra o oceano, vitimando todos a bordo. Alguns destroços foram localizados horas depois do acidente, mas a maioria e a caixa preta só foram encontrados 2 anos depois, após uma intensa procura que custou milhões, já que o A330 estava a uma profundidade de 4.000 metros, mais fundo que o Titanic. Após ter acesso às caixas pretas, as investigações concluíram que diversos fatores contribuíram para o desastre. Um dos principais foi a falta de preparação dos pilotos para agir ao problema em que se encontravam. Quando o capitão Dubois entrou na cabine, o caos entre os pilotos já estava sendo avançado
e as chances de sobrevivência eram pequenas. Se ele tivesse reconhecido imediatamente o problema, solicitado a Robert para que saísse do seu assento e bloqueasse bonando os controles, e executasse uma manobra de recuperação de stall impecável, já que ele era bem experiente, possivelmente ele poderia ter salvado o avião. Ainda de acordo com o relatório final, diversas melhorias nas aeronaves a fim de evitar acidentes futuros como este foram feitas. As investigações apontaram que o desastre poderia ser evitado. No dia 3 de janeiro de 2004, o avião designado para o voo 604 naquele fatídico dia foi um Boeing 737-300. O capitão era Khadi Abdullah, piloto egípcio com 53 anos e com uma experiência total de mais de 7.400 horas de voo. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Amal Shefei, um pouco mais jovem, com apenas 25 anos de idade. Completando a tripulação estava Ashraf Abdelhamed, piloto com experiência em jatos executivos, que estava estudando para se tornar primeiro oficial. O voo 604 levava a bordo 13 tripulantes e 135 passageiros. O voo 604 da Flash Airlines saiu do aeroporto internacional de Sharm el-Sheikh, no Egito, e tinha como destino o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Às 4h32, a aeronave teve autorização para taxiar até a pista 22R. E às 4h42, o 737 decolava. Logo depois de deixar o solo, a aeronave fez uma curva acentuada à esquerda, manobra que foi seguida do acionamento do sistema de piloto automático. Mas não demorou muito para que o capitão Abdullah desligasse o sistema, logo depois de esbravejar alguma coisa que não ficou compreensível na gravação da caixa preta. Depois do desligamento do piloto automático, foi feita uma nova inclinação à direita, que atingiu 50 graus e obrigou o primeiro oficial a avisar o piloto de que a manobra estava se tornando perigosa. Mesmo assim, o capitão manteve a manobra até que a aeronave chegou a uma inclinação de 111 graus, entrando em stall. Apesar das tentativas para manter o controle do Boeing, o piloto não conseguiu evitar a tragédia e o avião caiu no Mar Vermelho apenas 3 minutos depois de decolar. A velocidade com que a aeronave caiu no oceano fez com que todos os passageiros e tripulantes perdessem suas vidas neste trágico acidente. O acidente envolvendo o voo 604 aconteceu em 2004, em uma época em que o mundo inteiro temia ataques direcionados a aviões. Por isso, em um primeiro momento, muita gente acreditou que a queda do Boeing estava ligada a um ataque terrorista. Para piorar as coisas, um grupo de criminosos do Iêmen foi a público para dizer que havia derrubado o avião, mas essa hipótese acabou não se confirmando. Quando as investigações começaram a dar os primeiros resultados, ficou claro que os destroços da aeronave estavam localizados em um pequeno raio, o que indica que ela caiu de uma vez só, e não como resultado de uma explosão. De acordo com os especialistas, se o avião tivesse sido alvo de uma bomba, os destroços estariam espalhados em uma área muito maior. Em novembro de 2004, 10 meses depois do acidente, foi publicado o relatório oficial das investigações, apontando algumas conclusões sobre o que poderia ter causado a queda. Ainda que o documento não aponte uma causa definitiva, a investigação concluiu que o piloto sofreu uma desorientação espacial durante o voo, e seu copiloto não quis desafiar a sua autoridade, dizendo que a manobra estava sendo realizada de forma equivocada. No entanto, diversos representantes das autoridades egípcias discordaram do relatório, que teve apoio dos Estados Unidos. Na visão deles, o que aconteceu foi uma falha mecânica e não há que se falar em erro do piloto. Essa linha de pensamento foi sustentada também por parte da mídia, que apontou possíveis problemas técnicos da aeronave e afirmou que a companhia aérea tinha rotinas de segurança questionáveis. A questão nunca foi totalmente resolvida e a verdadeira responsabilidade do acidente permanece até hoje um tanto obscura. Um fato que não contribuiu com a resolução do problema foi a perda dos registros de manutenção da aeronave,
que foram destruídos no acidente e não tinham um backup. No dia 17 de julho de 1996, era realizado o voo TWA-800, uma rota regular e internacional ligando Nova York a Paris. O voo era operado por um Boeing 747-100, fabricado em 1971 e adquirido pela TWA em outubro do mesmo ano. A aeronave tinha o prefixo N93119 e tinha uma capacidade para transportar 430 passageiros. Naquele dia, o Boeing estava com mais de 93 mil horas de voo e a sua manutenção estava em dia. Às 16 horas e 38 minutos, a aeronave pousava no aeroporto JFK, onde finalizava o voo TWA-881, vindo do Aeroporto Internacional de Ellinikon, Grécia. Em solo, o avião foi reabastecido e houve a troca de tripulação para o voo TWA-800. Para aquela rota, estava escalada uma das tripulações mais experientes da empresa. Naquela noite, o Boeing 747 levava 230 pessoas a bordo, sendo uma tripulação composta por 2 pilotos, 2 engenheiros de voo, 14 comissários e 212 passageiros. O voo estava programado para sair do aeroporto JFK às 19 horas. No entanto, alguns fatores negativos contribuíram para um atraso de mais de 1 hora. Mesmo com todo esse atraso, o voo TWA-800 parecia ser mais um voo normal de rotina. Às 20 horas e 7 minutos, o Boeing deixava o Gate 27 e os pilotos receberam autorização para taxiar na pista 22R. A tripulação deu a partida nos motores 1, 2 e 4, e o motor de número 3 foi dada a partida 10 minutos depois, devido a problemas provenientes do último voo. Às 20 horas e 18 minutos, a aeronave foi autorizada para a decolagem. Após decolar, os pilotos receberam algumas instruções da torre de controle, uma série de mudanças de rumo e atribuições para que o voo atingisse a altitude de cruzeiro pretendida. No entanto, 12 minutos após a decolagem, o Boeing 747 explodia no ar. A torre de controle tentou manter contato com a tripulação, mas não havia resposta dos pilotos. Naquele momento, a tripulação de um outro voo da companhia Eastwind Airlines, que voava nas proximidades, relatou à torre que teriam visto uma grande explosão à sua frente. A força da explosão foi o dobro da que o tanque de combustível era capaz de suportar e acabou rompendo a fuselagem, provocando um violento incêndio. Segundos depois, devido a enormes danos estruturais, toda a seção dianteira da aeronave se partiu, fazendo com que a cabine e a primeira fila de passageiros despencassem em direção ao mar. Os destroços da aeronave caíram no oceano e se espalharam por quilômetros. Infelizmente, todos a bordo perderam a vida. As investigações só foram concluídas em agosto de 2000, 4 anos depois do acidente, após uma exaustiva e complexa investigação. De início, a suspeita era que o Boeing 747 da TWA tivesse sido atingido por um míssil. No entanto, essa hipótese foi descartada pelo presidente do NTSB, órgão norte-americano responsável pela área. O mesmo afirmou que o avião não foi alvo de sabotagem ou qualquer ataque por míssil. As investigações foram tão avançadas ao ponto dos investigadores recuperarem destroços da aeronave e praticamente remontarem boa parte do Boeing. Após um quebra-cabeças gigante, as investigações foram concluídas e a causa provável do acidente foi uma explosão dentro de um dos tanques de combustível da asa esquerda. O relatório concluiu que o mais provável é que tenha ocorrido um curto-circuito externo ao tanque,
provocando uma tensão elétrica excessiva num dos circuitos do sistema de indicação da quantidade de combustível. Testes após o acidente constataram que esses sistemas chegavam aos 180 graus Celsius. Isso fazia com que parte do combustível fosse evaporando. As investigações concluíram também que houveram falhas de segurança e manutenção quando a aeronave estava em solo no aeroporto JFK. Uma das falhas que mais chamou a atenção foi no momento do reabastecimento, onde um fusível, que permite basicamente a tripulação bombear, regular e enviar o combustível para o APU e para o sistema de propulsão a uma mesma pressão, foi eliminado por um mecânico da TWA. Essa ação, ignorada pelo mecânico, para a NTSB, foi uma ação fatal.